Bom, é isso aí, estamos de volta. Estamos de volta. Mais um Papo nas Estrelas. Agora vamos falar sobre o penúltimo episódio, episódio Nossa, 9. episódio 9. Muitas Tá coisas chegando. acontecendo, hein? Putz. Muitas coisas acontecendo, mas a história é a história da Kate. A Kate. Que- Ou Rachel. Ou Rachel, que a gente Dependendo- descobre que ela teve dois nomes no passado. Exato. E eu não sei se eu gosto da história dela. Só porque eu falei que as histórias iam melhorando conforme estavam chegando no final da temporada, né? Uhum. Eu não gostei da história dela, achei ela... Eu não sei Então. qual que foi. Eu gostei da história dela, achei uma história legal, mas comparando com as outras, é uma história mais Mais sal, né? Mais... Porque, vamos lá, ela reencontra com o irmão dela, que Sim. eles não se viam há muitos anos. Sim. E esse irmão mora hoje numa comunidade afastada do mundo, afastada de tudo que é tecnológico, né? Isso. Eles vivem... Ele meio que virou um líder religioso, Isso. né? Então ele mora com essas pessoas todas que seguem os... Os ensinamentos dele? Porque eles chamam ele de padre uma hora, né? Então ele é um padre, ok. E, enfim, ela descobre onde que ele tá, porque ele tinha sumido no mundo, né? Ela vai atrás e chega lá sem ele saber e tal, né? E ela Fica lá tentando reatar a relação entre os o laços irmão, com o né? irmão. Ok. Mas ela não parece muito bem-vinda, né? Pois é. Logo de cara, né? Uhum. E, enfim, ela tem uns flashes de um trailer pegando fogo, Exato. né? Aqueles trailer que Até trailerzinho pequenininho, né? que o carro puxa, assim, né? Que engata atrás do carro e vai, né? Isso. E o que eles explicam disso, né? Primeiro que parece que tinha alguém ali dentro, a gente descobre que tinha alguém ali dentro, depois a gente descobre que era uma criança que estava ali dentro, que o irmão dela fala, não, mas ele era uma criança, ela fala, eu também. Então é uma coisa que aconteceu quando ela era pequenininha, né? Eles mostram uma versão dela pequena que deve ter em torno de 12 anos, uns 10, 12 anos. Sim. Uns 10, 12 anos. E a gente descobre que o incêndio foi causado por ela, né? E ela fala que ela estava tentando Proteger o irmão. proteger o irmão porque ela sabia que ele fazia mal para ele, que essa outra criança aí, que a gente não sabe qual é a relação, né? Porque eles não falam, né? Se era um outro parente, um amigo ou um colega da escola, sabe? Eles não definem qual que é essa relação que existe com essa outra criança que morreu, né? Mas essa relação fazia mal pro irmão dela, Andrew, né? O irmão dela. E ela estava tentando proteger esse irmão dessa relação. E aí ela causa esse incêndio e a criança morre. E acaba aí a história, basicamente, né? Sim. A história eles não desenvolvem muito qual que foi. Eu acho que teria sido importante eles explicarem qual que era essa relação com essa outra criança, né, que existia. Porque a gente não sabe. A princípio ela só matou uma criança sangue frio ali mesmo, tocou fogo onde a criança estava, né? De fato foi o que ela fez, mas assim, não pra humanizar a personagem, né, não tem explicativa sobre o porquê que ela fez, né? Sim, seria muito mais interessante essa explicação, É. né? E a gente não tem essa explicação. Qual que foi a motivação que fez ela tocar fogo no lugar onde tinha uma outra criança? Né? Ela não é explicada essa motivação do personagem, né? Então Tá certo que assim, ó, vira só um sadismo mesmo, né? Quero ver o circo pegar fogo, né? todos esses flashbacks, né? O que eles querem mostrar é o porquê eles foram para essa missão, né? Essa iniciativa Siri, né? E aparentemente, pelo que deu para entender, ela entrou nessa missão não por causa do incêndio, mas porque o irmão não perdoou ela. Então, tem esse detalhe também. Parece que foi a impressão que eu tive. O que ela tava fugindo era do irmão, né? Da história com o irmão e não dela ter matado uma outra criança, né?
Ok, talvez ela estivesse fugindo de tudo, vai, das duas coisas, sim, mas... sim, mas... Parece mais forte a fuga do irmão, do não perdão do irmão, do que da morte da criança em si, né? Uhum. E aí tem uma cena que o irmão fala pra ela, você sempre teve uma coisa má com você sempre teve uma coisa que você não consegue fugir, né? Você não consegue deixar pra trás essa coisa ruim que tem junto com você, né? E ele falando isso, meio que estaria fazendo um paralelo com o que está acontecendo na nave, né? Que eles estavam todo mundo achando que ela era a pessoa que estava infectada, que depois descobrem que não. Uhum. E descobrem da maneira mais estranha possível. Sim. Enfim, porque o que acontece? Quando eles estão se aproximando do planeta, a nave entra num... Vem uma navezinha. Sim. Sai do planeta de Thea, sai uma nave, se acopla na Origin, Uhum. e ela inicia um sistema de rastreamento pela nave e eles detectam que tem uma forma de vida não terrestre. Uhum. Então ela inicia um sistema o protocolo de descontaminação, né? de descontaminação. Protocolo 41, sei lá que chama. Uhum. Acho que é isso. E basicamente o que ele faz? Ele começa a soltar um gás pra matar tudo que tem lá dentro, que já veio dentro da nave, já estava dentro da Origin desde o começo, então já era previsto isso, né? Sim. E eles vão anel por anel. Então, como o 10 eles não tem mais porque já foi, então o anel 9 foi inteiro descontaminado, vai cheio do gás. E aí depois tá indo pro 8, depois tá indo pro 7, e assim, até chegar na parte de cima, na frente da nave, né? Uhum. E assim, a gente tava até discutindo, mas por que eles estão fazendo isso, né? Mas até que poderia fazer um sentido eles soltarem gás na nave, né? Porque, teoricamente, todos os tripulantes e todo mundo estaria dentro daquelas cápsulas lá. Sim. Então todos eles estariam muito bem protegidos, não aconteceria nada com eles, né? Poderia ia matar as plantas que estavam na nave. Ia acabar matando as plantas e tudo mais, mas os tripulantes não. Então, até que tem um certo... Tudo bem... Ok aí, né? Mas... eu não sei... não tem como... não tem como... cancelar esse processo, né? Pelo menos eles não têm. Talvez se a Lee estivesse junto, ela conseguisse cancelar o processo, mas eles não têm o conhecimento necessário para manipular a nave. Uhum. Então, eles não têm o que fazer. E aí, com esse processo, né, o que acontece? Eles estão desconfiados que a Kate tá infectada. Uhum. Então eles iam matar a Kate. Essa era a história. Mas aí o Logan, que tá apaixonadinho já por ela e tal, não sei o que, se tenta fugir com ela, tá? Impedir que os outros matem ela e tal. E aí o Henry vem com uma proposta. Ele tem uma solução pro caso. Uhum. Ele consegue simular a morte dela durante... quantos? 12 minutos. 12 minutos. O tempo total da experiência seria 12 minutos, 12 né? Mas minutos, eles resgatam ela antes. Uhum. Então que ele ia apagar o corpo dela e aí ia ver se a nave identificava que o alienígena estava morto e pararia o processo e não ia jogar gás nos anéis superiores. Uhum. Ok, beleza. Mas vamos lá. Tá, vai. Aí, ok, vamos lá. E aí eles fazem esse processo, a menina morre durante um tempo e o alienígena não estava dentro dela. E o processo continua. E o processo continua. Então, Eles tentam reviver a menina, a princípio falha. Aí quando eles abandonam a ideia de, ok, já morreu mesmo, não tem mais o que fazer, já tá todo mundo... Aí ela volta, revive lá e tal. E, por último, o que acontece? A Lana e a outra menina que a gente não sabe a história dela, que é ela que tá infectada, porque só sobra ela também, né?
E a gente tava até falando isso quando a gente tava assistindo. Ela é que mais faz sentido estar infectada porque Ela não está estranha. Porque não faz sentido nenhum. É. Porque ela é sempre boazinha, assim, tal, né? Então... Ela é a única que não é estranha, não tem comportamentos estranhos e inesperados e agressivos e nada, né? Faz sentido ser ela, né? Vamos ver se vai ser mesmo. Mas, enfim. Eles vão até a cabine da capitã, né? Capitã Sanches. Eles vão até a cabine porque como é que ela chama? A Ray, ela fala o seguinte, ela fala, todo mundo dedicou sua vida pra esse projeto, não sei o quê, mas a gente não sabe o que é a empresa. Você trabalhava pra empresa, você nunca se preocupou em cutucar nada pra saber o que você estava fazendo? Como assim, meu? A gente nunca soube nada sobre essa empresa, sobre a Siren, vamos descobrir o que é. E aí Como assim não? Tipo, você vai trabalhar na Microsoft, porque você trabalha na Microsoft por 10 anos e não sabe o que é a Microsoft? É empresa de churros. Enfim. Como assim? E aí elas entram, tem um caderninho ali. Ou seja, é uma empresa, um super grupo que tá colonizando outro planeta, fazendo propaganda pra todo mundo, o mundo inteiro, o tempo todo, e ninguém sabe o que é nada. isso? Como assim? Bom, ok, pode não saber das maracutaias por trás da empresa e tal, mas... Não, assim, tipo... Ok, tudo bem, eu não sei o projeto X de tal empresa, ok. Beleza, mas pô, você sabe o que é a empresa. Enfim, elas acham um caderninho ali do lado. Basicamente é isso. Elas dão uma futucada no caderninho. E aí eles descobrem... Encontram um tablet também, né? Encontram um tablet. E eles descobrem que no sistema solar de Thea... Tinha um outro planeta. Tem um planeta a mais. E aí a Ray fala, não, mas eu estudei esse sistema solar tantas vezes e tal, e esse planeta não existia. O Kirk perdeu um planeta e ninguém reclamou? Tá tudo em ordem, pô. Perdemos, a gente não viu esse planeta. Acontece, ué. A gente perde planetas por aí mesmo. Tudo bem. É assim que é a vida. E aí... ela... esqueci o nome do planeta novo. Iris. Aí elas encontram uma pastinha, bem no desktop da capitã ali, que tava ali, projeto super secreto, não abrir e tal. Mas tava ali no desktop, tudo tranquilo, sem senha, sem nada. Clicou 2 vezes, abriu o PDF, tava ali. E obviamente na área de trabalho, né? Na área de trabalho não estava escondido. Porque obviamente é onde você vai colocar os projetos ultra secretos na área de trabalho. Para ficar fácil pro herói achar. É assim que funciona. É claro. E aí tudo bem. E aí eles descobrem que... Pra quê, né? Por senha de 20 dígitos com letra, número, letra maiúscula, e asterisco. minúscula, asterisco e tudo espaço. mais. Né? Espaço é importante na senha. Aí... eles descobrem que já existiu uma missão tripulada para esse planeta, esse Iris. Foram até lá e não voltou ninguém. E eles mandaram uma equipe de resgate e também não voltou ninguém. E aí aparece vida alienígena detectada. E aí eles fazem uma cara tipo, nossa, vida alienígena. Por que eles estão assustados com vida alienígena? Tem um alienígena rodando a nave deles desde o começo da série. Não, pera. Por que elas ficaram assustadas com isso? Primeiro, desde o início da série eles estão... indo para um planeta... Eles estão combatendo um alienígena, né? Que tá no meio do cérebro de alguém. Outra, eles estão indo para um planeta que é habitável, que teoricamente tá cheio de vida alienígena. Que seja só planta, não vida inteligente, mas vida... Não, mas inevitavelmente tem planta, tem... muitíssimo provavelmente tem bicho, né? Pra comer colonizar as plantas e tal. Né? Ok. E obviamente tem bactéria. Então tem vida. Então tem vida alienígena. Então vida alienígena não era pra ser surpresa pra ninguém. Não era pra ser surpresa pra ninguém, exatamente. E ainda mais que eles têm um alienígena de estimação andando na nave. Exato. Matando todo mundo na nave. Não faz o menor sentido. Por que elas estão assustadas? É. Boa pergunta. Eu não
sei porque elas estão assustadas, sinceramente. Fez uma. E aí, tipo, o episódio termina nesse clímax de nossa, tem uma vida alienígena. Vida Mas detectada. não tinha desde sempre? Exatamente. Por que o episódio fez tanta festa por essa descoberta? Não sei. Eu não sei nem o que esperar do próximo episódio agora. Vamos ver. Então vamos lá. Vamos assistir o próximo episódio. Obrigado por nos aturar. E nos vemos no futuro. Peraí. Não vai ter Não nos nota? vemos no futuro, não. Fala a nota, Tico. Nota. Nossa, coisa difícil, viu? Dar nota pra esse episódio. Putz, eu acho que eu vou dar uns... Putz, eu acho que eu vou dar uns 6,5, 6,75. Eu vou dar 6. Eu não gostei da história pregressa e não gostei do... Eu achei imbecil eles se assustarem com uma vida alienígena. Eu achei imbecil. Sei lá. Vamos ver o próximo. Eu vou dar um 6,5. Então tá, 6,5. Nos vemos no futuro.